Amém. Amém, irmãos. Glória a Deus. Esse é o tema inicial da nossa ministração. E eu quero estar falando, irmãos, sobre a vida de um homem que perdeu a sua herança. Um homem que tinha muitas bênçãos prometidas para a sua vida, mas perdeu essas bênçãos. E a história desse homem, ou a carta de Hebreus já fala, é a história de Esaú. E para isso vamos estar lendo o trecho da história que conta a história de Esaú, que fica lá em Gênesis capítulo 25. Amém? Se precisar deixar marcado em Hebreus, se vai voltar para Hebreus depois, nós vamos ficar um bom tempo ali em Gênesis capítulo 25. Os irmãos que estão fazendo parte da leitura bíblica já passaram esse texto. Amém? Quem já leu diz amém. Amém. É isso aí. Gênesis capítulo 25, vamos começar lendo o versículo 19. Essa é a história da família de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, o qual aos 40 anos se casou com Rebeca, filha de Betuel, o arameu de Padã-Arã, e irmão de Labão, também arameu. Então aqui nós estamos falando da descendência dos patriarcas de Israel. Quem são os patriarcas de Israel? Os três nomes principais dos patriarcas é o nome de Abraão, Isaque e Jacó. São os patriarcas, os pais da nação de Israel. Vamos ver por toda a Bíblia, Deus fazendo menção desses três nomes. Eu sou o Deus, o Senhor fala, de Abraão, Isaque e Jacó. Olha só, irmãos, que pessoas importantes na história bíblica. Abraão, Isaque e Jacó. Então, estamos falando agora sobre os filhos que Isaque teria. São os filhos que Isaque teria, que são Esaú e Jacó. É bom lembrarmos também que Abraão, além de ser um patriarca, ele é considerado o pai da fé. Então, Isaque, que é filho de Abraão, é um dos patriarcas, e Abraão é o pai da fé. Versículo 21. Isaque orou ao Senhor em favor de sua mulher, porque ela era estéril. O Senhor respondeu à sua oração, e Rebeca, sua mulher, engravidou. Uma curiosidade, quem leu com atenção essa história, deve ter percebido que os patriarcas tiveram as suas três esposas, né? A esposa de Abraão, a esposa de Isaque e a esposa de Jacó, dos três patriarcas, as suas três esposas não podiam ter filhos. Perceberam isso na história? As três não podiam ter filhos. Tanto Sara, esposa de Abraão, quanto Rebeca, esposa de Isaque, quanto Raquel, esposa de Jacó, as três não podiam ter filhos. E as três, de forma milagrosa, por intervenção de Deus, vieram a ter filhos. Então acontece com Isaque aqui, a mesma coisa que aconteceu com Abraão, e a mesma coisa que iria acontecer depois com seu filho Jacó. Versículo 22. Os meninos se empurravam dentro dela, pelo que disse: por que está me acontecendo isso? Foi então consultar o Senhor. Disse o Senhor: 2 nações estão em seu ventre. Já desde as suas entranhas, 2 povos se separarão. Um deles será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais novo. Vemos aqui uma
profecia. O que é uma profecia? É Deus mostrando aquilo que iria acontecer. Uma palavra profética é algo que Deus avisa de algo do futuro. Então, Rebeca estava angustiada, porque ela tinha gêmeos no seu ventre, e aqueles gêmeos brigavam dentro da barriga. Imagina só, já é ruim para a mãe quando o bebê fica chutando. Tu imagina 2 bebês chutando um no outro, sem parar, porque eles brigavam no ventre. Jacó e Esaú brigavam no ventre, e ela ficou angustiada, ela pediu a Deus, Senhor, mas por que isso? E o Senhor trouxe a resposta para ela, que 2 nações estavam no ventre dela, 2 povos distintos estavam no ventre dela, e o mais novo seria superior, estaria, acima do mais velho, que era uma coisa anormal, porque na questão patriarcal, na ideia patriarcal, geralmente o mais velho, há suas exceções, sim, aconteceu isso, mas geralmente o mais velho é que assumia a autoridade da família, seja ela uma liderança espiritual, o cuidado com a casa, a administração dos bens, levava o nome da família. Geralmente o mais velho era o maior, era aquele que tinha maior respeito, mas o Senhor já avisou antes do nascimento que com ele seria ao contrário. Versículo 24. Ao chegar a época de dar à luz, confirmou-se que haviam gêmeos em seu ventre. Um detalhe, ela não sabia que tinha gêmeos ainda, Naquela época não tinha ultrassom. Ela imaginava pela barriga grande que ou era um bebê muito grande, ou tinha mais de um. Mas o texto fala que confirmou-se aquilo, porque, claro, eles não sabiam. Confirmou-se que haviam gêmeos em seu ventre. O primeiro, ao sair, era ruivo, e todo o seu corpo era como um manto de pelos. Por isso, lhe deram o nome de Esaú. Esaú, no hebraico, significa peludo, ou coberto de pelos. Então, a palavra Esaú significa isso, porque no tempo bíblico, irmãos, era muito comum isso. Nem sempre ficava se pensando no nome para dar para a criança. Ou era um nome de alguém que já fazia parte da família. Tanto é que quando foram colocar o nome em João Batista, que falaram que o nome seria João, a pessoa que estava apresentando João falou, mas não tem João na família, porque era um costume, dar o nome de alguém da família, ou um nome que representasse o que aconteceu com aquela criança no seu nascimento. Quem já leu ali, acho que todos já passaram pela história do nascimento de Benjamim também, eles mostram na leitura bíblica, já passaram pelo nascimento de Benjamim também. Quando nasce Benjamim, é onde Raquel, que é a esposa de Jacó, ela morre ao nascer o segundo filho dela, que é Benjamim. Ela fala que o nome do menino será Benoni. E aí fala o texto, mas seu pai mudou para Benjamim. Por que isso? Porque Benoni era um nome muito forte para aquela criança. Porque Benoni era filho do meu sofrimento. Por quê? Porque ela sofreu até a morte para que ele nascesse. Mas o seu pai, Jacó, mudou o nome da criança para Benjamim, que é filho da minha alegria. Então havia muito isso naquele tempo, de quando a criança nascia, se fosse alguma coisa bem expressiva, se colocava o nome na criança. Tanto é que tem muito nome esquisito na Bíblia. Se você pegar o significado mesmo, muito nome estranho. Por quê? Porque eles davam de acordo com a ocasião do nascimento. Versículo 26. Depois saiu seu irmão com a mão agarrada no seu calcanhar, pelo que lhe deram o nome de Jacó. Tinha Isaque 60 anos de idade quando Rebeca os deu à luz. Então, ele saiu
saiu primeiro o Esaú, e o Jacó saiu e pegou no calcanhar do irmão, e foi chamado de Jacó. E Jacó significa suplantador, ou seja, aquele que sempre está por cima, aquele que sempre quer levar vantagem. E se você acompanhar a história de Jacó, é isso. Jacó sempre queria tirar vantagem das coisas. Então, o nome dele já foi impresso no seu nascimento, suplantador. Aquele que quer estar por cima, aquele que quer sempre estar sobrepondo. Esse foi o nome que foi dado para Jacó. Certo? Vamos continuar, versículo 27. Os meninos cresceram, Esaú tornou-se caçador habilidoso e vivia percorrendo os campos, ao passo que Jacó cuidava do rebanho e vivia nas tendas. Isaque preferia Esaú, porque gostava de comer as suas caças. Rebeca preferia Jacó. É muito importante entendermos esses versículos aqui, por quê? Porque nós vemos aqui, bem distinto, que os pais das crianças tinham as suas preferências. Pelo que o texto fala aqui, Esaú era aquele que ia para frente, caçava, destemido, corajoso, e por isso o seu pai, Isaque, era apaixonado por ele, tinha muita admiração por ele, e também por ele ser o primogênito. Ele era o mais velho, que embora nascessem os dois no mesmo dia, Esaú tinha saído do ventre primeiro, então ele era o primogênito. Ao passo que Jacó, ele era mais sossegado, cuidava das ovelhinhas ali, e vivia nas tendas, né? O que esse texto, essa expressão diz vivia nas tendas, quer dizer, dá para se pensar muita coisa, né? Que ele podia ser um pouquinho mais preguiçoso, que ele podia ser um pouco mais mimado pela sua mãe, estava sempre nas tendas ali com a mãe, né? Filho de mãe, filho de vó, aquele negócio meio mimado, né? E é isso que o texto dá essa ideia. Então a mãe dele tinha um carinho, um apego maior por ele, certo? Então é isso que o texto está nos falando. Versículo 29. Certa vez, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou faminto, voltando do campo, e pediu-lhe: dá-me um pouco desse ensopado vermelho aí, estou faminto. Por isso também foi chamado de Edom. Então, o nome que Esaú também ficou chamado depois foi Edom, mas o nome com significado. Por que Edom? Porque Edom significa vermelho, certo? Então, a situação ali do guisado que eu vou contar agora, vamos ler um texto bíblico, trouxe para Esaú meio que um apelido, um nome que ele ficou, um codinome que ele ficou conhecido, foi como Edom, vermelho, por causa desse guisado, desse ensopado vermelho. E daí, esse Edom, que nasceu os povos edomitas, que são povos que na história bíblica bateram de frente com Israel sempre. Sempre. De Jacó saiu a nação de Israel, que o nome de Jacó depois é mudado por Deus para Israel, e de Esaú saíram os edomitas, que acabam sendo inimigos de Israel. Embora depois acontecesse a reconciliação entre Esaú e Jacó, mas os povos continuaram brigando. Então, aí mais uma vez o nome, o significado, né? Edom, vermelho. Respondeu-lhe Jacó: venda-me primeiro o seu direito de filho mais velho. Disse Esaú: estou quase morrendo, de que me vale esse direito? Jacó, porém, insistiu: jure primeiro. Ele fez um juramento, vendendo o seu direito de filho mais velho.
a Jacó. Então Jacó serviu a Esaú com pão, o ensopado de lentilhas. Ele comeu, bebeu, levantou-se e se foi. Assim Esaú desprezou o seu direito de filho. O que aconteceu? Esaú foi fazer o que ele fazia sempre, caçar. Ele sempre vinha com uma caça, ele sempre preparava uma bela refeição, ele comia com a sua família, já era um hábito normal, e Esaú fazia isso. Por quê? Porque ele era um grande caçador. Nesse dia aconteceu o quê? Ele saiu, a caça foi exaustiva e ele não pegou nada. Chegando em casa com muita fome, estava lá o homem das tendas, né? O dono de casa, fazendo lá uma sopa de lentilha, um ensopado, e aquele cheiro entrou nos narizes, nas narinas, né? Tem um nariz só, né? Entrou ali nas narinas de Esaú e ele, me dá um pouco dessa comida, estou com muita fome. E Jacó, que era esperto, que era suplantador, que gostava de levar vantagem, pensou o quê? Vou aproveitar da situação. E ele falou para que o irmão vendesse o seu direito de mais velho. Olha só, irmãos. Chega a ser ridículo isso, né? Chega a ser uma coisa até engraçada. E o mais engraçado é que o Esaú nem questionou nada. Pelo contrário, ele disse, tá, o que me vale isso? Vou morrer de fome mesmo? Ele acabou jurando e entregando assim o seu direito de filho mais velho. Então, baseado nesse texto, irmãos, eu queria apresentar aos irmãos os pecados de Esaú. O comportamento de Esaú frente às nossas atitudes diante das situações. Vamos estar agora aqui esmiuçando um pouquinho o comportamento de Esaú. Eu quero pedir que você nesse momento ore ao Espírito Santo para que ele ministre com a sua vida, porque eu creio que muitos aspectos aqui, muitas vezes eu e você caímos e acabamos vacilando como Esaú vacilou. Então abra o seu coração nesse momento, deixe que Deus ministre com você. Essa palavra é para nós, irmãos, é para você, é para mim, que Deus possa falar com você. Pode parecer tola a atitude de Esaú em vender o seu direito de filho mais velho, mas vamos ver pelos exemplos aqui, que muitas vezes eu e você fazemos semelhantes. Então eu queria citar alguns comportamentos, irmãos, que eu pude observar na vida de Esaú. O primeiro deles que eu quero enfatizar aqui, é que ele era extremamente exagerado. O que é uma pessoa exagerada? Ela vê tudo maior do que realmente está acontecendo. Tudo é maior. O problema é maior, a dificuldade é maior, e não vai dar certo, e eu não vou conseguir, e isso é maior do que eu, Deus não vai me ajudar. Ele era extremamente exagerado. Onde é que está isso no texto? Versículo 32. Eu estou quase morrendo. Gente, desde quando alguém que fica um dia sem comer morre? E se ele falasse com a mãe dele faria uma comida para ele. Ele não ia morrer por causa daquilo. Mas ele era extremamente exagerado. Extremamente preocupado. E essa preocupação levou ele, esse exagero dele, levou ele a tomar essa decisão tão terrível, que é entregar o direito de filho mais velho. Como eu já falei anteriormente, era algo muito importante, a expressão que o filho mais velho tinha na família. O primogênito da família, ele tinha uma expressão muito forte, e ele entregou aquilo por um prato de comida, irmãos.
E não estamos falando aqui num espeto corrido. Mesmo que fosse, seria errado. Mas é um espeto corrido, né? Não, era um prato de lentilha, gente. Olha o que o exagero levou esse homem a fazer. Outro aspecto, irmãos, que podemos ver na vida de Esaú, é que ele foi imediatista. O que a pessoa imediatista, ela faz? Ela faz coisas sem pensar. Ela age pelo impulso. Ela resolve rápido. E muitas vezes resolve sem pensar, ou resolve sem consultar Deus. Ele foi imediatista. Cheguei, estou com fome, tenha comida, vou comer. Não importa o preço que for, eu vou comer. Quantas vezes nós somos imediatistas? Nós queremos aquilo para agora, seja o que for. Não sabemos consultar a Deus, não sabemos orar, pedir direção para Deus, ou pedir um aconselhamento para alguém. Não, eu vou fazer e eu faço. Às vezes eu entro numa dívida sem poder, mas eu entro porque sou imediatista. Eu vou fazendo assim, vou levando a minha vida do jeito que eu acho, sem pensar muito, sem buscar orientação, sem buscar o conselho de Deus. Quem é imediatista é assim, e muitas vezes paga por isso, irmãos. Paga por isso. Esaú pagou pela sua atitude imediatista. Não precisa abrir, mas Provérbios 19, 2 fala assim, ó: não é bom proceder sem refletir, e peca quem é precipitado. Ser imediatista é ser precipitado. Existe um equilíbrio, existe aí um meio termo, entre a pessoa ser imediatista e ela ser lenta demais para fazer as coisas. Tem gente que é o contrário, né? Não toma atitude nenhuma. A coisa fica a mesma a vida toda e não toma iniciativa. Isso também é errado. Também é errado. Isso chama-se negligência. Mas não podemos ser precipitados, porque a precipitação muitas vezes nos leva à ruína. Outro aspecto que vemos na vida de Esaú, irmãos, é que ele era extremamente mundano, ele era terreno, ele desprezou a bênção em troca de coisas terrenas, e, diga-se de passagem, em troca de coisas sem valor nenhum. Mas eu nunca faria isso. Versículo 32, parte B, fala assim, ó: de que me vale esse direito de primogênito? Se eu estou morrendo? Ou seja, aquilo que era uma bênção de Deus, aquilo que era um princípio de bênção na vida dele, não valia de nada, porque naquele momento ele estava preocupado com a sua fome. Quantas vezes, irmãos, nós tiramos o foco de Jesus, nós não priorizamos o reino de Deus por causa das coisas desse mundo. Irmãos, é fato, nós estamos nesse mundo, nós moramos nessa terra, habitamos nesse corpo terrestre, nesse corpo terreno, nós vivemos no sistema desse mundo, nós precisamos comer, precisamos trabalhar, nos socializar, sim. Mas não pode ser na nossa vida, as coisas desse mundo, a prioridade da nossa vida. Quando eu deixo tudo de lado, pelas coisas terrenas, meu coração é mundano, meu coração está voltado para as coisas terrenas, meu coração não está em Deus. Quantos deixam a Cristo por um prato de lentilha, gente? Ou é por um relacionamento com alguém, ou é por uma amizade com alguém, ou por causa de um trabalho, que começou a trabalhar, esse trabalho está tirando o seu tempo, a sua paz, e ele insiste com aquilo, tem medo de deixar aquele trabalho e procurar outro, porque tem medo de receber aquele valor mensal, não crê que Deus pode prover, ele coloca em risco a fé dele, agindo assim.
Muitas vezes trocamos a bênção de Deus por um prato de lentilha, por uma coisa pequena. Ou é uma dificuldade financeira que muitas vezes algumas pessoas passam, ou é uma enfermidade às vezes, e deixamos de lado Cristo, e deixamos de lado a palavra de Deus, e deixamos de lado a igreja de Jesus. Irmãos, lugar do crente é no corpo. Nós só somos corpo de Cristo porque nós estamos juntos, irmãos. Entenda isso. Nós não somos um corpo separado, cada um é um corpo. Essa é uma grande mentira. Eu posso buscar a Deus na minha casa. Gente, não pode não. Salvo exceções daqueles que realmente não podem, não tem como sair de casa, que eu creio que esses queriam estar aqui. Eu e você precisamos congregar, irmãos. Na carta de Hebreus, no capítulo seguinte, capítulo 13, o escritor de Hebreus fala, não deixamos de congregar, como é o costume de muitos, já era o costume naquela época, irmãos, de não congregar. Não, mas de vez em quando eu vou e tal, é assim. Não, irmãos, esse calor aqui, esse olho no olho, é muito importante, irmão, é muito importante, é vital para a igreja, e não somente o domingo, né? Temos que quebrar a barreira do domingo. Tem que ser todo dia, irmãos. Não dá para se ver todo dia, mas dá para ter contato todo dia. Dá para ter esse elo, essa comunhão com os irmãos. Se eu ficar limitado ao domingo à noite, irmãos, 2 horas e pouco por semana, é muito pouco, irmãos. E às vezes nós trocamos esse momento especial aqui por coisas desse mundo, irmãos. Nós conseguimos organizar a nossa vida, se nós quisermos, é claro, né? Para estar aqui domingo à noite cultuando a Deus. Nós conseguimos. É impossível que sempre no domingo à noite tenha algo para se fazer. É impossível isso. Isso é falta de prioridade, irmãos. Falta de compromisso. Pastor, mas servir a Deus não é só vir no culto. É claro que não é, mas é também. Faz parte. Então, irmãos, às vezes priorizamos outras coisas. Nada contra outras coisas. As outras coisas, faça outra hora, outro momento. Às vezes trocamos algo tão importante, que é o congregar, que é o estar junto, por causa de alguma coisa, um passeio. De vez em quando acontece isso. Amém, irmão. Uma viagem em família, vou precisar me ausentar. Meu Deus, está na bênção. Mas você viaja em família toda semana, você tem aniversário toda semana, eu não vim porque meu gato está com dor de cabeça, né? Porque a boneca Barbie da minha filha está com pressão baixa. É cada uma desculpa que não tem cabimento. Isso mostra que nós não temos prioridades. Trocamos isso tão importante por algo sem valor, irmãos. Tem seu valor, mas não se compara com esse valor aqui. Esaú, ele mostrou com a sua atitude um desprezo com a sua família. Ele desprezou o direito. Olha o que fala no versículo 34, a última parte do versículo. Assim Esaú desprezou o seu direito de filho mais velho. Ele não pensou também na sua família. Ele não pensou no seu pai, que o considerava o primogênito. Ele não pensou na sua mãe, embora a mãe, né, é uma outra situação, né, que ela acabou conspirando contra ele. Mas não pensou nos seus filhos que viriam depois, a sua descendência. Ele apenas desprezou, irmãos. Quando nosso foco não está em Cristo, irmãos,
nós desprezamos a nossa família. E o que é a nossa família, irmãos? É a família de sangue? Também. Mas é também a família da fé. Porque a família da fé, pelo menos ela deveria ser assim. Eu creio que a de sangue também é, mas a de fé tem esse compromisso com a palavra de Deus. Ela fala o que é importante para a nossa vida, gostamos nós ou não. E Esaú virou as costas para a sua família, irmãos. Quando o nosso foco não está em Cristo, quando nossa prioridade não é o reino de Deus, quando nosso olhar ele é mundano, ele é terreno, nós desprezamos a nossa família. Irmãos, aqui esse lugar, ele é cheio de pessoas com muitos defeitos. E eu sou o mais defeituoso de todos. Tenho falhas como vocês também. Mas é um lugar onde nós colocamos a nossa cara no chão e reconhecemos que Deus é o Senhor, que Ele é poderoso e suficiente para nos transformar. E aqui há o trabalhar e o mover de Deus em nossas vidas, porque nós reconhecemos que precisamos de Deus. Então, por mais que eu fale com você, meu irmão, você pode ter certeza, estou falhando, tentando acertar, por incrível que pareça. Então, é o melhor lugar do mundo para estar. Você entende? O que a gente aprende da palavra de Deus? Muitas vezes não entende, não pratica como deveria, mas sempre está ouvindo, sempre está sendo ministrado. E os princípios de Deus estão na nossa vida. Então aqui, irmãos, é o melhor lugar. A família de Deus é o melhor lugar para uma pessoa estar inserida. O melhor lugar para uma família criar os seus filhos é na igreja. Até o pessoal que não serve a Jesus sabe disso, irmãos. Eu não estou indo na igreja, mas eu quero criar meu filho na igreja, porque a igreja é um lugar bom. Quantas vezes eu escutei isso já? Eu não vou, mas meu filho vai, porque eu sei que lá é um lugar bom. Todo mundo sabe disso, irmãos. Porque embora seja um lugar cheio de pessoas falhas, é o melhor lugar do mundo. Vemos escândalos, exageros, coisas horríveis acontecendo nas igrejas. Infelizmente, vemos. Infelizmente. Mas mesmo assim, irmãos, é o melhor lugar que existe. Que é o lugar onde Deus tem liberdade para operar. O Espírito Santo continua falando com a igreja ainda. Embora, infelizmente, se levantem homens que usam a palavra de Deus para enganar pessoas, as pessoas têm acesso ainda à palavra de Deus, e quando elas leem a palavra, os olhos são abertos. Porque a igreja é o lugar onde Deus se manifesta, irmãos. Entenda isso. Igreja não é um clube social, não é igual você se filiar a uma sociedade, está lá num clube de campo, e tem pessoas, e tem os ferinos. A igreja tem ferino, a gente joga vôlei junto, e os jovens fazem coisas, vão para a praia, e brincam. Irmãos, igreja não é isso. A igreja tem isso, mas não é isso. Igreja é o corpo de Cristo. E quando eu desprezo a família, irmãos, eu estou trocando aquilo que Deus me deu por um prato de comida. Quem sabe Esaú se achava o queridinho de Isaac, porque o texto fala que Isaac o amava muito. Ele era o primogênito, ele era o grande caçador, e Jacó era o rapaz das tendas, né? Então, certo, ele pensou, eu vou vender meu direito aí, porque meu pai me ama, né? Meu pai me ama, então está tudo certo, então não vai acontecer nada comigo, isso é uma besteira. Irmãos, não cai nessa não, não cai nessa não. Deus me ama, Deus é amor, Deus não vai fazer nada comigo, Deus conhece meu coração. Tem essa pregação rolando por aí, em que Deus, Ele são tudo certo, gente,
que tu quer, de boa, Deus é faixa, Deus é o cara lá de cima, o amigão, então eu faço o que eu quero, e depois eu falo para Deus, ele se desmancha, se derrete, ele faz aquilo que eu quero. Irmãos, nosso Deus, ele é justo, irmãos, ele é justo, ele é amor, mas o seu único atributo não é o amor. Tem seitas sendo inventadas, porque isso não é igreja, é seita, usando o amor da forma errada. Deus é amor, sim, mas seus atributos são infinitos, e um dos atributos de Deus é que ele é justo. Ele é justo. No capítulo seguinte, continua a história de Isaac, e no capítulo 27, nós não vamos falar com todos os detalhes, mas nesse relato do 27, ele perde também a bênção. Ele perde a bênção, porque aqui, na história que nós lemos até agora, ele perdeu o direito primogênito, ele vendeu. Só que no capítulo 27, ele perde a bênção. Há uma conspiração ali da mãe, que ela favorece, porque Isaac chama o seu filho Esaú, que é o primogênito, e fala: meu filho, vai, faz uma caça, pega uma caça, prepara uma refeição para mim, que eu quero te abençoar. A mãe deles escuta, o filho sai para caçar, ela chama Jacó e fala: teu pai vai dar a bênção para ele, mas a bênção é tua. Vai lá e prepara, pega lá um cordeiro, eu vou preparar uma janta, tu vai levar para ele. E ele fala: tá, mãe, mas eu não sou peludo. Ela bota um pelo de animal nele, e ele vai e leva a refeição na caruda. Ele fala que ele é Esaú, engana Isaac, e ele recebe a bênção, e quando Esaú volta, ele já tinha dado a bênção para Jacó. Então, nesse relato de 27, ele também perde a bênção. Mas na realidade, irmãos, já tinha desprezado a bênção faz tempo. E quando acontece isso, de ele não receber essa bênção especial, ele demonstra outras atitudes ainda. Capítulo 27, versículo 41. Esaú guardou rancor contra Jacó por causa da bênção que seu pai lhe dera, e disse a si mesmo: os dias de luto pela morte do meu pai estão próximos, então matarei meu irmão Jacó. Esaú era vingativo. Vingativo. Entenda, irmãos, ele abriu mão do seu direito. E agora ele quer se vingar daquilo que ele mesmo abriu mão. Outro pecado de Esaú é que ele era rebelde. Isso está no capítulo 28, versículo 6. Aqui, um pouco antes, Isaac chama o seu filho, Jacó, que recebeu a bênção, e fala para ele: filho, vai na terra da nossa família, e lá escolhe uma mulher do nosso povo, para que você case. Isso acontece depois, né? E ele se casa com alguém da família. E olha o que Esaú faz. A rebeldia de Esaú
Versículo 6. Esaú viu que Isaque havia abençoado a Jacó e havia mandado a Padã-Arã para escolher ali uma mulher, e que ao abençoá-lo, dera-lhe a ordem de não se casar com a mulher cananeia. Isaque falou: filho, não casa com mulher cananeia, casa com alguém do nosso povo. Então, Esaú viu isso. Também soube que Jacó obedecera ao seu pai e a sua mãe e fora para Padã-Arã. Percebendo, então Esaú que seu pai, Isaque, não aprovava as mulheres cananeias, foi à casa de Ismael e tomou Maalate, irmã de Nebaiote, filha de Ismael, filho de Abraão, além das outras mulheres que já tinha. Olha só, gente, entenda a gravidade disso. Ele fez questão de ver todo o discurso que o seu pai Isaque fez de aconselhamento para Jacó, todas as instruções que Isaque deu, ele pegou tudo, assimilou tudo, para fazer exatamente ao contrário. Isso é rebeldia. Ele fez questão de fazer o oposto daquilo que o seu pai tinha falado. Olha só o detalhe, irmãos. Ele foi pegar uma descendente de Ismael. Quem era Ismael? Ismael era o outro filho de Abraão, que não era o filho da promessa. Abraão, que era pai de Isaque, avô de Jacó e avô de Esaú, teve 2 filhos. O primeiro, Ismael, que não era da promessa, e Isaque, que era o filho que Deus queria dar e faria dele uma grande nação. Deus mandou que Abraão dispensasse a serva Agar junto com Ismael. E ali começou uma outra nação. Uma nação que veio a ser inimiga de Israel também. Então havia uma rixa entre os descendentes de Ismael e os descendentes de Isaque, que era o pai de Esaú. O que ele fez? Eu vou casar com descendente do teu irmão que te odeia. Olha que forte, irmãos. Ele não foi só apenas para os povos pagãos, ele foi na casa do irmão de Isaque. Isso é rebeldia, irmãos. Isso é rebeldia. Quando estamos longe de Deus, nosso coração não está em Deus, nós somos rebeldes a tudo aquilo que Deus tem falado conosco. A rebeldia de Esaú levou ele a desrespeitar um princípio tão forte na palavra de Deus, que é o princípio do julgo desigual. A Bíblia nos alerta desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento a respeito do julgo desigual. Já falamos muito sobre isso aqui, mas eu vou falar rapidamente. O que é um julgo desigual? O jugo é aquela canga de madeira que fica no pescoço dos bois que levavam o arado. Quando os bois eram colocados nessa função, tinham que ser 2 bois do mesmo porte. Não podia ser um maior e um menor, um mais velho e um mais novo, porque se fossem bois diferentes, iam puxar o arado para o lado, não iam caminhar no mesmo passo, e um ia machucar o outro. Simples assim. Então não tinha um boi velho e um boi novo, um boi alto e um boi baixo, não tinha. Eram bois do mesmo porte, para puxar o arado reto e seguir o mesmo caminho. Quando a Bíblia fala sobre julgo desigual, é quando nós nos prendemos a pessoas que não têm a mesma fé que nós temos, que não têm o mesmo princípio que nós temos,
que não tem a mesma fé, o mesmo amor pela palavra de Deus, a consideração à palavra de Deus que nós temos. Acontece o quê? Não vai dar certo, irmãos. E ele foi justamente contra esse princípio do jugo desigual. Quando, irmãos, a palavra de Deus não é o centro da nossa vida, quando nós não estamos preocupados em agradar a Deus, quando nós somos mundanos, terrenos, nós não estamos nem aí e nos prendemos ao jugo desigual. Isso é triste, irmãos. Trocamos a Cristo, trocamos o amor de Deus por coisas tão sem valor. Para encerrar, irmãos, vamos voltar lá para a carta de Hebreus. Nós lemos inicialmente do versículo 14, versículo 15. O capítulo 12, irmãos, do versículo 1 ao 13, ele está falando sobre disciplina. É muito interessante, se você puder anotar para você ler em casa depois, sobre disciplina. E ele fala sobre esse Deus que é disciplinador, irmãos. Então, o Deus que é amor também é Deus disciplinador. E nesses versículos fala que ele disciplina porque ele ama, olha só. A revelação do amor, né? Não é o amor de faz o que tu queres, né? Tudo liberado, não. Deus é o Deus que ama com disciplina. Então, o capítulo está falando sobre disciplina, e ele continua falando sobre a rejeição de Deus. Que Deus pode nos rejeitar. Forte isso, irmãos. É muito forte. Versículo 14. 12, versículo 14. Esforce-se para viver em paz com todos, e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá a Deus. Olha o que o versículo nos fala. Nós precisamos viver em paz com todos. Irmãos, isso significa nós não ter desavença com ninguém. E eu que sirvo a Deus, preciso guardar esse versículo no meu coração. Aquilo que depender de mim, eu vou ter paz com todo mundo. Se a pessoa não quer ter paz comigo, aí o problema não é meu, é dela. Mas eu tenho que ter paz com todos. Lembrando que o capítulo está falando sobre disciplina, Deus está disciplinando aqui, e sobre rejeição. O que Deus quer nos disciplinar? Temos que ter paz com todos. Tem diferença com alguém, irmão? Vai resolver. Vai pedir perdão. Vai te humilhar. Porque temos que ter paz com todos. Ah, pastor, mas tu não sabe a minha história. Bom, o que está falando é a Bíblia. Conversa com Deus. Paz com todos. E sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Olha só. O que é a santificação, irmão? É separação do pecado. Santificação é pureza? Não. Porque não existe ninguém puro, irmãos. Nós somos todos pecadores, somente o Senhor que não pecou. Mas a santificação do crente é um caminho de santidade. Nós precisamos andar no caminho de santidade. Você conheceu a Jesus hoje? Bem-vindo ao reino de Deus. O seu caminho de santidade começa hoje. Mas ele começa hoje, ele não termina hoje. Não pense que aceitou Jesus, virou um anjo, já nasceu a asa, sai voando. Não é assim. Não é assim, irmãos. Há um caminho de santidade. Há uma luta contra o pecado a ser travada. Os desejos vão se levantar ainda. Se você tem algum vício, por exemplo, o vício vai se levantar. E pelo caminho da santidade você vai renunciar. Os desejos pelas coisas mundanas vão aparecer. Os seus amigos vão bater na sua porta, te convidando para a balada. Vão te mandar mensagem, vão te ligar, vão te chamar. O caminho de santidade é você ir renunciando isso.
Se você para e você continua sendo quem você sempre foi, não há caminho de santidade. Você é apenas alguém que entrou para a igreja, só isso. Tem a sua carteirinha num clube social, onde tem uma reunião semanal, que às vezes o pastor faz piada, às vezes prega sério, e tem ferino, e tem encontro, e os homens comem, as mulheres tomam chá, e assim passa ano e vem ano, e tudo fica igual. Não há caminho de santidade. Só que o texto está bem claro. O texto está falando sobre rejeição. Deus rejeitar. Você vai entender depois do versículo da frente. Olha o que está falando no versículo aqui. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Então, irmão, é bem claro isso. Se você não se santificar, não estou botando medo de ninguém, tá, irmãos? E nem que agora você tem que ser um eremita, não viver nesse mundo, ser uma pessoa alienada, não é isso. Os irmãos que congregam aqui sabem que não é assim, que nós temos pregado. Mas se você não andar no caminho de santificação, não lutar contra o pecado, você não vai ver a Deus. É simples assim, irmãos. Ninguém verá a Deus. E quem não vai ver a Deus vai ver o capeta, né, irmãos? Vamos ser bem retos, né? E para ser mais declarado ainda, vai arder junto com o capeta, né? E quem pensa que o capeta é o rei do inferno, é o rei lá do tormento final, está enganado. A Bíblia diz que aqueles que forem para o tormento eterno estarão junto com o anticristo, junto com o falso profeta, junto com o próprio Satanás na condenação. Então, a Bíblia está dizendo, irmãos, não verá a Deus. Pode parecer até estranho esse tipo de coisa, né? Porque hoje quase não se fala sobre isso, né? Mas é verdade, irmãos. Nós precisamos estar no caminho de santificação. É uma verdade bíblica que não podemos agora ignorar. Versículo 15. Olha que interessante. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. Olha só. Cuidar para não sair da graça de Deus. Tá, pastor, posso sair da graça de Deus? É até um tema bem polêmico esse, né? Para ver muitas coisas na internet, muitas opiniões diferentes. O texto fala que sim, irmãos. Que eu posso cair da graça. Eu posso rejeitar Cristo. Eu posso abandonar Cristo. Muito cuidado com o pensamento que, uma vez que eu aceitei Jesus, agora está tudo certo na minha vida. Eu posso fazer o que eu quiser, que eu sou de Jesus e ponto final. Muito cuidado com isso, irmãos. Muito cuidado. Há um caminho de santificação. Existe um outro extremo também que é muito perigoso. É o sair da graça e o nunca estar na graça. Por exemplo, tem gente que pensa, se eu brigar com a minha esposa e Jesus voltar, eu vou para o inferno. Porque eu preciso sempre estar pedindo perdão pelos meus pecados para ser salvo. Não, irmão, aí é outra coisa. Aí já é um outro extremo errado também. Ou você é salvo, ou você não é. Porque pecador todo mundo é. A Bíblia fala em 1 João. Aquele que fala que não tem pecado é mentiroso. Então, se eu depender da minha santificação, no sentido de não ter pecado nenhum, irmão, ninguém está salvo. Certo? Ninguém está salvo. Então, ou você é salvo, ou você não é. Mas hoje eu não orei. Hoje eu não li a Bíblia, então acho que se Jesus voltar agora eu vou para o inferno. Aí, irmão, você não tem certeza que você é salvo. Isso é um extremo. Agora eu faço o que eu quero da minha vida. Eu ando do jeito que eu quero. Eu tenho um comportamento totalmente alienado à palavra de Deus. Eu estou realmente, irmãos, rejeitando o que Jesus fez na minha vida? E se eu permaneço assim, irmão, sim, eu posso perder. Eu posso cair na graça. O versículo 15 ainda fala no final ali sobre raiz de amargura. O que é uma raiz, irmão? É uma coisa que ela se fincou e ela sustenta. É uma coisa forte. Muito cuidado, irmãos, porque uma antipatia com alguém,
nariz torcido, pode virar uma raiz de amargura. E a raiz da amargura nos afasta de Deus. Estamos vendo que esse capítulo, ele está falando sobre repreensão de Deus e sobre Deus estar rejeitando. Então, cuidado com a raiz da amargura, irmãos. O que fala no Pai Nosso? Perdoai as minhas ofensas ou dívidas, assim como eu perdoo. Ninguém presta atenção nessa oração. Mas em outras palavras é o seguinte: Senhor, tu me perdoa da mesma forma que eu perdoo as pessoas? Eu estou dizendo, então se eu não perdoo o Senhor, então precisa me perdoar. Entenderam? Raiz da amargura, irmãos. Muito cuidado. Não pode ter no coração do crente ódio, rancor, amargura. Não, irmãos. Não, isso é um sentimento que não pertence a um filho de Deus. De forma nenhuma. E o versículo que nós já lemos: que não haja nenhum imoral ou profano, como Esaú, que por uma única refeição vendeu seu direito de herança como filho mais velho. Olha só, ele fala no texto: não haja nenhum imoral ou profano, como Esaú. Olha mais dois pecados de Esaú, que não estavam claros lá no texto de Gênesis, mas estão claros aqui em Hebreus. Esaú era imoral e era profano. A palavra imoral, aqui nesse texto, irmãos, é a palavra porneia, que é a mesma palavra que deriva pornografia. Então, Esaú, ele era uma pessoa que tinha a idolatria da pornografia. Ele era um prostituto. E ele era profano. O que é profano? É aquele que despreza tudo aquilo que é santo. E ele vendeu o seu direito de primogenitura. Olha só, irmãos, quando nós distanciamos nosso coração de Deus, a porneia, a pornografia entra na nossa vida. Quantos crentes estão afundados na pornografia, irmãos? Não consegue resistir, quando vê alguma coisa, ele já quer clicar para ver. A curiosidade quando vê uma silhueta de um corpo de uma mulher, ou uma mulher de um homem. E a pornografia, ela consome a alma da pessoa. Ela quer cada vez mais, e mais, e mais. Isso é o espelho de uma pessoa que é mundana, que é terrena, que não prioriza as coisas de Deus. Se você, meu irmão, é escravo da pornografia, saiba que isso é um pecado escravizador. Eu não estou aqui para te condenar. Jesus não condena. Jesus, ele chama ao arrependimento. E a palavra está te chamando ao arrependimento. Não somente na pornografia, mas tudo aquilo que já ministramos desde o começo da pregação. Mas se isso está forte na tua vida, isso é até um vício. Busque ajuda, meu irmão. Em tudo que você ouviu aqui, busque ajuda. Mas isso escraviza e mata. Mata. Tem gente morto aqui, nos cultos às vezes, com as mãos levantadas, mas morto por dentro. Uma casca que aparece que é crente, mas está podre de pornografia. Irmãos, não podemos ser como Esaú, porque Deus vai rejeitar quem for como Esaú. Se vivermos a vida toda fingindo que somos tementes a Deus, e o nosso coração for imoral, for profano, Deus vai nos rejeitar, irmãos. A palavra está sendo pregada, para que haja em nós arrependimento. Mas a justiça de Deus não falha, irmãos. Olha o que fala o versículo 17. Como vocês sabem, posteriormente, quando quis herdar a bênção, foi rejeitado. E não teve como alterar a sua decisão.
embora buscasse a bênção com lágrimas. Meu irmão, chorar só por chorar não adianta de nada. Vivemos num tempo hoje onde as pessoas são muito emotivas, elas se emocionam com facilidade, mas a emoção que não leva ao arrependimento, à mudança, não vale de nada. Achar bonita a pregação e não fazer nada com aquilo que ouviu, não vale de nada. Esaú chorou amargamente quando perdeu o direito. O que ele fez com isso? Foi e pediu perdão para o pai dele? Não, ele foi rebelde, quis fazer aquilo contrário que o pai tinha falado. Demonstra que o choro de Esaú não foi choro de arrependimento, foi choro de raiva. Perdi meu direito, tenho ódio do meu irmão vai morrer agora, eu vou matar o meu irmão. Quantos muitas vezes estão no caminho de Deus, tem tudo para crescer, para dar muito fruto, só que são como Esaú, negligentes com a palavra de Deus, e olham para o irmão que Deus está levantando, e tem raiva, tem ciúme do irmão. Deus continua nos chamando, irmãos, para o arrependimento, e é o que vamos fechar com o versículo 25, cuidado, não rejeitem aquele que fala. Se os que recusaram a ouvir aquele que os advertia na terra não escaparam, quanto mais nós, se nos desviarmos daquele que nos adverte dos céus. O texto está falando sobre os israelitas que não deram ouvido ao Senhor e caíram no deserto. O autor de Hebreus está falando, se Deus deixou no deserto aqueles que não foram atentos a vós, quanto mais a nós. Irmãos, isso aqui é Hebreus é o Novo Testamento. Deus é amor? Sim. A graça existe? Sim. Jesus pagou um preço por nossos pecados? Sim. Quer nos mudar? Quer nos transformar? Nos dar uma nova vida? Com certeza. Mas nós podemos sim escolher diferente. E é o que o Senhor nos chama hoje para o arrependimento. Eu não quero, irmão, ser rejeitado por Deus. Eu tenho convicção da minha salvação, creio em Jesus, Jesus mudou a minha história, pela sua misericórdia, tenho tentado andar num caminho de santidade, reconhecendo as minhas falhas a cada dia, irmãos, eu aprendo uma coisa nova que Deus me ensina que eu fiz errado. Esses 33 anos de fé que eu tenho, irmãos, eu já mudei tanta coisa que eu pensava que eu estava certo. Deus já me deu tanta lambada, irmãos, eu já apanhei tanto de Deus, tanta coisa que eu falava que eu pensava que não tinha sentido nenhum, tantas convicções minhas que eram erradas, eu me humilhei ao Senhor, eu pedi perdão ao Senhor, me humilhei a pessoas, pedi perdão a pessoas, e o caminho de santidade é isso, irmãos, temos cada dia a aprender. Não podemos agora é fechar os nossos olhos, nossos ouvidos, e dizer, está tudo certo comigo, meu caminho está certo, Deus me entende, eu vou levar a vida assim, do meu jeito, no meu tempo, o que sobrar eu dou para Deus. Não dá para ser assim, irmãos. Não podemos ser como Esaú. Nós temos a herança da vida eterna, irmãos. Nós temos a herança aqui nessa terra ainda, como filhos de Deus, de desfrutar desse prazer que é fazer parte do reino de Deus, aqui na terra. Irmãos, aqui já é maravilhoso. Irmãos, eu amo estar na igreja, eu amo servir a Deus, irmãos, eu amo estar com os irmãos, eu amo essa vida comum da igreja. Eu penso, já é maravilhoso aqui, como é que deve ser na glória, irmãos, na eternidade? Nós temos uma herança, irmãos. Nós que não éramos filhos,
Ele nos adotou como filhos e nos deu uma herança, irmãos. Nós não somos filhos legítimos, mas Deus nos adotou pela graça, pelo sangue dele, e nos deu uma herança. O que faremos com essa herança, irmãos? Jogar fora a herança? Desprezar aquilo que ele fez por nós? Irmão, faz o que você quiser com essa palavra, mas ela está na sua mente agora. Você é indesculpável diante de Deus. Você ouviu essa mensagem. Deixa Deus mexer com o teu interior. Não podemos brincar mais de ser cristão, irmãos. Não podemos brincar mais. Não podemos mais ser essa farsa que muitas vezes nós somos. E aqui na igreja de representar uma coisa e lá fora ser totalmente diferente. Chega, irmãos, o mundo já está cansado disso, irmãos. A criação, ela está ansiando para que os filhos de Deus se manifestem. Cadê os filhos de Deus? Cadê os filhos de Deus nas empresas? Os funcionários que dão bom testemunho? Que o patrão pode ficar tranquilo, que ele vai fazer tudo certinho. Irmãos, não podemos brincar. Não podemos ser como Esaú, que tinha tudo nas suas mãos, e ele jogou tudo fora por nada. Irmão, o teu trabalho não pode te afastar de Deus. A tua namorada não pode te afastar de Deus. Teus amigos não podem te afastar de Deus. Nada pode te afastar de Deus, irmão. Ele tem que ser o primeiro na tua vida. Se você não consegue lidar com o teu celular e ele te leva a pecar, irmão, para de usar. Desativa a tua rede social tudo. Não olha mais o YouTube. Sai dos grupos que te mandam porcaria. Tem crente que fica num grupo com amigos que mandam pornografia. Irmãos, isso é um absurdo. É um absurdo, irmãos. Temos que levar a sério, irmãos. Eu sei que já se escuta isso há 2000 anos, mas Jesus mandou pregar isso, e vamos pregar. Pode ser mais de 2000 anos, não faz mal. Não vai acontecer, mas pode ser que leve 2000 anos. Jesus está voltando, irmãos. Parece que virou descrédito isso, né? Ele está voltando. Mas algo muito mais interessante, que às vezes as pessoas não se atentam, é que ele pode voltar para nós, de uma forma particular, antes de voltar nas nuvens. E qual tem sido o nosso comportamento diante de Deus? Amém? Vamos orar, irmãos? Vamos ficar de pé? A minha intenção, irmãos, com essa ministração não é colocar medo em ninguém, de forma nenhuma, porque o medo é diferente do temor, mas é causar um impacto naquilo que a Bíblia diz sobre isso. Isso é algo que você precisa confessar para Deus nessa noite. Convido você a abrir seu coração ao Senhor. E se alguém aqui essa noite não decidiu por Jesus ainda e quer entregar sua vida a Cristo, ou quem sabe esteve afastado dos caminhos do Senhor, vivendo do seu jeito, vivendo como Esaú, vivendo como filho pródigo, longe da casa do Pai, e hoje também quer voltar a se reconciliar, eu convido você, que está nessas condições que eu falei, se entregar a Cristo, voltar para Cristo, você puder, no seu lugar, levantar sua mão, que vai até você, alguém orar com você, ou se você quiser vir até aqui à frente também, para que alguém ore com você e te ajude, nesse momento, um momento muito especial, para que você entregue a sua vida a Jesus,
E se você já entregou sua vida a Cristo, mas tem falhado em muitos aspectos, e Deus falou contigo nessa noite, abre o teu coração, pede perdão. Ninguém pode servir a dois senhores, irmãos. Ninguém pode servir a Deus e ao mundo. A Deus e a mentira. Servir a Deus e ao dinheiro. A Deus e a idolatria, a cobiça, a pornografia. Peça perdão nessa noite. Confessa as tuas falhas ao Senhor. Te compromete com Deus nesse momento. Pai, em nome de Jesus, eu quero abençoar, Senhor Deus. Orar por cada irmão, cada irmã que está aqui, Pai, ouvindo a Tua palavra, Senhor. Que o Senhor venha tocar profundamente agora, Senhor. Que o Senhor venha falar, Senhor Deus, profundamente com cada irmão aqui, Senhor. Que eu creio que o Teu Espírito Santo está agindo aqui em nosso meio. Eu creio, Senhor, que o Senhor está falando muito, Senhor, conosco. Deus, renova, Senhor, renova. Renova a fé, renova, Senhor Deus. Tira, Pai, todo medo, Senhor, toda timidez agora, Pai, em nome de Jesus. Nós queremos abençoar cada irmão, Senhor. Encorajar a cada irmão, Senhor, nesse novo tempo, nesse recomeço, Deus, nessa luta contra o pecado. Em nome de Jesus, Pai, nós abençoamos agora, Senhor, clamamos sobre cada um, Senhor, a bênção do Senhor, o renovo do Senhor, a restauração do Senhor, que o novo tempo comece em muitas vidas aqui essa noite, que o perdão aconteça, Pai, que muitos saiam daqui querendo resolver a sua vida contigo, Senhor, a sua vida espiritual que está bagunçada, em nome de Jesus, Pai. Nós abençoamos, Pai, cada um, Senhor Deus, aqui, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, amém. O Senhor abençoe, irmãos, em nome de Jesus, uma ótima semana. Não perca o culto de quarta-feira. Você que não viu nenhum culto ainda da carta de Hebreus, peço que você se esforce um pouquinho mais, veja os 2 primeiros cultos, e quarta-feira assista para ser abençoado. Deus abençoe, irmãos.